Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos nos recordar aí dos 50 anos da edição do Ato Institucional número 5, o famoso AI-5, que suspendeu as atividades do Parlamento Brasileiro por um ano, deu poderes quase que ilimitados, para o presidente general da República Brasileira, consolidando um dos momentos mais duros e tristes da nossa história durante a ditadura militar. A gente precisa, então, entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, você se recorda que esse momento político no Brasil, ele reflete, antes de mais nada, um momento político internacional. Nós temos nos debatido nas últimas aulas falando a respeito disso, porque é muito importante você tentar entender o contexto em que as situações ocorrem. Ao final da Segunda Guerra Mundial, já falamos isso em aula anterior, nós tínhamos um contexto de bipolaridade, de velha ordem mundial. O famoso conflito leste versus oeste, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Era um conflito de ordem ideológica, capitalismo versus socialismo, era um conflito por busca de áreas de influência, era um conflito armamentista, nuclear e espacial. Bom, dentro desse contexto, o Brasil se colocava dentro do bloco ocidental. Lembre-se que Getúlio Vargas envia a Força Expedicionária Brasileira para lutar ao lado dos americanos na Itália, mas lembre-se, isso foi feito com uma contrapartida, que os americanos dessem a tecnologia e o dinheiro capazes de construir a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, que era fundamental, era uma pedra angular do processo de industrialização brasileiro. O Brasil, então, manda a Força Expedicionária Brasileira para a Itália e, ao mesmo tempo, cede a base aeronaval de Natal, no Rio Grande do Norte, para os americanos. A gente sabe, então, que a relação entre Brasil e Estados Unidos, neste momento, era uma relação umbilical. O Brasil estava na área de influência norte-americana. Ocorre que, em 1959, Raul Castro, Fidel Castro e o médico argentino Ernesto Che Guevara chegaram ao poder em Cuba, depondo Fulgêncio Batista, que era um lacaio dos Estados Unidos, se locupletando no poder em troca da miséria do seu próprio povo. Num primeiro momento, a ascensão de Fidel Castro ao poder se dá por um movimento nacionalista cubano. Porém, depois que os Estados Unidos financiaram os contra-revolucionários numa tentativa de tomada do poder de Fidel Castro pela invasão da Baía dos Porcos, o regime de Fidel Castro se aproxima da União Soviética e Cuba passa a ser considerado uma grande vitrine do socialismo na América Latina. Os Estados Unidos, então, reforçam a sua política do chamado Big Stick. Fale baixo e ande com um porrete do lado. O porrete do lado era a presença militar americana, com a sua frota, não só no Atlântico Sul, mas também na área do Caribe. Pois bem, ocorre que o médico argentino Ernesto Che Guevara sai de Cuba e vai propor o socialismo na Bolívia, onde é perseguido, capturado e morto. E isso acendeu todos os sinais de alerta de que havia uma tentativa de espalhamento da influência comunista sobre a América Latina. E aí vem os fatos no Brasil. De 1950 a 53, Getúlio Vargas tem o segundo governo no nosso país. Acusado lá o seu governo, de corrupção, e obviamente as forças opositoras conservadoras a Getúlio Vargas se apropriavam cada vez mais de parcelas do Congresso Nacional. Getúlio Vargas vai lá e dá um tiro no peito. Ele morre, mas mata com isso a possibilidade de que os grupos conservadores alcancem o poder logo de imediato. A gente vai ter um governo de transição.
que será o governo Café Filho, de 1953 até 56. Em 1956, JK assume o poder e vai comandar o Brasil de 56 a 61. Em 61, a gente tem uma situação que muitas vezes só ocorre no Brasil, né? É uma jabuticaba brasileira, né? Você sabe que jabuticaba é um fruto que só existe no Brasil, ele não existe em nenhum outro lugar do mundo, e por isso a gente diz que uma coisa é jabuticaba quando só existe aqui. O Brasil criou um sistema eleitoral que permitia que você votasse num candidato para presidente de uma chapa e no vice de outra chapa. A sociedade brasileira, dividida como estava, votou majoritariamente num conservador para presidente e num progressista para vice, né? Jânio Quadros ganha a campanha, e olha que interessante para o momento atual. Jânio Quadros ganha a campanha com o lema "Varre, varre, vassourinha", que era para varrer para fora da política brasileira a corrupção. Olha que interessante, né? Jânio Quadros, conservador, ganha a presidência, mas para vice ganha João Goulart, o Jango, que era considerado um progressista. Portanto, você tinha uma situação esdrúxula, né? Um presidente conservador e um vice-presidente progressista. A gente sabe que Jânio Quadros manda João Goulart em viagem oficial à China comunista, a República Popular da China, e nós sabemos que nesse interim, né, Jânio Quadros resolve fazer a renúncia. Segundo um sobrinho neto dele, ele havia revelado no final da sua vida que ele havia, né, pedido a renúncia acreditando que o parlamento brasileiro não iria aceitar e queria garantir, né, ele na presidência da República com mais poderes para implantar o grupo de reformas conservadores que ele desejava. Isso porque Jango era considerado um progressista. Alguns diziam que Jango era comunista, embora Jango nunca tenha flertado com isso, né? Mas Jango estava em viagem oficial à China comunista e boa parte da população não entendia que quem o mandou para lá foi o próprio presidente conservador, Jânio Quadros. Resultado, Jânio pede a renúncia e, surpreendentemente, o parlamento brasileiro aceita. Resultado, criou-se um impasse. João Goulart era o novo presidente. João Goulart volta para o Brasil e nós sabemos, tá, que contra João Goulart nós tínhamos aí setores da sociedade brasileira que temiam que João Goulart fosse um comunista travestido de progressista. A cúpula das Forças Armadas não queria Jango no poder. A oligarquia rural brasileira também não. A burguesia urbana, muito menos. A classe média brasileira também não o queria. A cúpula da Igreja Católica, muito menos, porque nos países em que o comunismo foi implementado, a religião tinha sido perseguida. Não queria ele no poder os Estados Unidos, porque temia que Jango fosse um comunista travestido de progressista e que, portanto, implantaria no futuro o comunismo no Brasil. A gente só consegue compreender esse teatro quando você entende que o mundo vivia uma bipolaridade. E isso era muito palpável naquela época. A solução, né, para isso foi a implementação no Brasil do regime parlamentarista, onde o presidente Jango permaneceria como chefe de Estado, figura meramente representativa, e o chefe de governo seria indicado pelo parlamento, que teria o poder de comandar o governo. Jango concorda com essa alternativa para evitar um banho de sangue, uma guerra civil, mas é colocada uma cláusula de que a população brasileira seria chamada, né, a um plebiscito para saber que se queria a manutenção no futuro do regime parlamentarista ou a volta, né, do regime presidencialista.
Depois do início do parlamentarismo, onde a população brasileira não entende esse regime político, é convocado, né, o plebiscito e a população não referenda a ideia do parlamentarismo, que era a volta do presidencialismo. E aí, João Goulart, de fato, assume o poder. João Goulart... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, a Lá Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018. Um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital. E nós, a Lá Concurso, eu garanto para vocês. Aqui na Lá Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na Lá Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau.